Pessoal, a gente vai falar sobre os estágios da despesa, especificamente despesa pública, certo? Semana 8, dia 7. Quais são os estágios? Tem que lembrar o seguinte: se você lembrar que tem lá o empenho, liquidação e pagamento, que são os estágios da execução. E se você lembrar que temos o outro estágio, que é a fixação da despesa, que refere-se ao estágio do planejamento. E se você lembrar que o estágio do planejamento ele não está previsto na legislação, é uma inferência da Constituição Federal, então uma inferência doutrinária, vou colocar aqui doutrinária, da Constituição Federal, perfeito? Já o empenho, liquidação e pagamento estão previstos na Lei 4.320 de 1964. Empenho, primeiro estágio, liquidação, segundo e terceiro pagamento. Lembrando desses conceitinhos aqui, você vai lembrar na prova, você vai acertar pelo menos aí 90% das questões que referem-se aí aos estágios da despesa, ok? Vamos ver? Primeira questão: o pagamento é o último estágio da despesa pública, que só será realizado após a regular liquidação da despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Pagamento é o último? Sim. Só será realizado após regular liquidação? Liquidação, correto. Então veja, o pagamento só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Então temos lá o empenho no artigo 58, liquidação 63 e o 64 pagamento. Correto, portanto, a questão. Questão 2. O decano de administração da Universidade Federal decidiu pela necessidade da contratação do serviço continuado de brigadista para melhorar a segurança patrimonial e dos usuários dos campos universitários. Nem é brigadista, né? Para melhorar a segurança patrimonial é serviço do que? Continuado de vigilante. Doideira, né? Vamos lá. Nessa situação errada, hipotética, se depois de decorrido o primeiro mês de execução contratual, a empresa apresentar nota fiscal de fatura cobrando pelo pagamento dos serviços prestados, então o pagamento dessa fatura constituirá o segundo estágio da execução orçamentária. Então veja, está falando que o pagamento vai ser o segundo estágio. Aí você vem aqui e coloca empenho, liquidação e pagamento. Pagamento refere-se a qual estágio? Ao terceiro estágio. Então, portanto, o item está incorreto, ok? Terceira, olha só, essa daqui. Lembrar aquele quadrinho que eu fiz lá no primeiro slide, lá no slide de apresentação, que a gente vai matar essa questão. Veja. Ali a fixação da despesa, a gente colocou que é o que? É o estágio do que? Do planejamento. E é um estágio doutrinário. É o contrário dos demais que estão previstos na legislação, ok? Então veja, que compreende a adoção de medidas em determinada situação idealizada conforme os recursos disponíveis, as diretrizes e prioridades traçadas pelo governo. Perfeito. É um dos estágios da despesa pública, sim, previsto na legislação em vigor. Não foi previsto, ele foi extraído da legislação e trazido como inferência, como um estágio, ok? Então por isso que ele não está de forma prevista, expressa, como os demais estágios, os estágios aí do empenho, liquidação e pagamento, ok? Artigo 60, 58, 63, 64. Então, diferente dos outros, vou colocar aqui, FELP. Estes três aqui são previstos na legislação. Esse aqui é uma inferência da Constituição Federal pela doutrina, por isso que ele não é previsto na legislação. 4. Com a emissão da nota de empenho,
a administração reconhece a dívida como líquida e certa. Quando que você reconhece a dívida como líquida e certa, pessoal? É quando na empenho, vou colocar aqui, empenho, liquidação e pagamento. É quando na liquidação. Por que é na liquidação? Porque veio lá o empenho, então aqui normalmente vai ter também a nota de empenho, vai ter um documento, mais a apresentação do serviço ou material entregue pelo fornecedor. Aí depois eu vou verificar, testar isto para verificar se está de acordo com o que foi contratado. Se está de acordo com o contratado, está ocorrendo a fase da liquidação da despesa, perfeito? Então nessa fase eu vou identificar o credor, eu vou ver a origem do objeto, a importância do valor exato a pagar, quem eu vou pagar, então os comprovantes da entrega, tudo vai ser na fase da liquidação. Então na liquidação eu atesto que recebi os produtos ou os serviços de acordo com o que foi contratado. Então nesse momento da liquidação ocorre então aí que a administração reconhece aí a dívida como líquida e certa. Por que não no empenho? Lembre-se, no empenho aqui, na nota de empenho. Na nota de empenho, eu posso anular empenho? Sim ou não? Resposta: sim, posso anular. Quando eu posso anular? Quando tiver, por exemplo, um contingenciamento de gastos. Se tiver contingenciamento de gastos, eu posso anular um empenho, certo? Quando o fornecedor disser que não vai entregar o material ou prestar o serviço, também posso anular e utilizar para a contratação de novo fornecedor? Também eu posso. Agora, eu posso anular uma liquidação que criou para o Estado uma obrigação de pagamento? Posso ou não posso? Resposta: não posso. Por que eu não posso? Porque o serviço já foi prestado, o material já foi entregue, já está sendo utilizado. Veja que isso ocorreu uma alteração na Lei 420 do entendimento pela LRF, ok? Por quê? Pela LRF. Porque lá na 4320, se ele colocar na tua questão, na tua prova, vai falar, segundo a 4320, o empenho é o ato, não, o ato emanado pela autoridade competente, pendente ou não no implemento de condição, não é essa parte aí não. Eu quero falar aquela outra aqui, o empenho gera para o Estado obrigação de pagamento. Segundo a 4320, está certo, perfeito? Segundo a LRF, depois com a MTO, vai estar errado. Por quê? Porque é isso daqui que está previsto agora. Perfeito? De novo, não entendi nada. A 4320 de 64 previa que o empenho gerava obrigação de pagamento. Se ele me cobrar a literalidade do artigo 420 de 1964, vai estar certo isso que eu escrevi aqui embaixo, ok? Isso daqui vai estar correto segundo a 420 de 64. Agora, se você soubesse só o que eu estou pintando de amarelo aqui, você errava esta questão aqui. Por quê? Porque ele está falando que aqui que a emissão da nota do empenho reconhece a dívida como líquida e certa. Pela 4320 estaria correto, porque ninguém vai cancelar pela contabilidade, não existe cancelamento de obrigação de pagamento pelo simples anulação. Eu não poderia chegar, em outras palavras, não poderia chegar lá e cancelar uma nota de empenho, porque já tem uma obrigação de pagamento. Ocorreu então a mudança de entendimento.
a ILRF mais os manuais aí trouxeram que quem gera obrigação de pagamento é quem? É a fase da liquidação, ok? Fase da liquidação aí. Por isso que a questão veio te cobrando isso para ver se você tinha esse entendimento, perfeito? Então a LRF, Manual Técnico Orçamentário, Portaria Interministerial e o MCASP diz que quem gera obrigação de pagamento é quem há liquidação, perfeito? Então é isso que eu tenho que levar para a prova. Se falar segundo a 4320, você responde essa daqui. Se vir genericamente, você vai responder esta sempre aqui de baixo, que é o que se aplica hoje, ok? Mas e se perguntar segundo a 4320, não se aplica? Não se aplica, mas está previsto, não foi alterado. Por isso vai responder que está certo. Segundo a 4320 está certo, mas não se aplica. Perfeito? Então veja, de novo. Com a emissão da nota de empenho, a administração reconhece a dívida como líquida e certa? Não. Havendo, então, a partir desse momento, a obrigação de pagamento? Não. Veja que ele não trouxe a situação aí do quem? Da 4320, então a questão está incorreta. Beleza? Então, leve isso para a prova. Então, aí está aí a definição da liquidação e a questão está errada. O estágio do empenho da despesa pública estará incompleto enquanto não for implementada a condição que deu origem ao gasto. Aqui ele está querendo te cobrar o que? Se você conhece o que está previsto no artigo 58, que ele fala que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então, quando não, então estará incompleto? Não, porque é pendente, ó, implementada a condição. Então é o empenho. Ele pode estar o quê? Pendente ou não do que? De implemento de condição. Então veja o artigo, o empenho. Veja que eu estava falando na outra questão, ó. Empenho de despesa é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado obrigação. Então veja que aquilo que eu estava falando na outra questão era exatamente a respeito deste artigo aqui, que cria para o Estado obrigação de pagamento. Então, se fosse pela 4320, aquela questão estava correta, ok? Mas não se aplica mais esse daqui, pendente ou não de implemento de condição. Então, serve para cair em prova agora, ok? Então, questão errada porque está incompleto. Quando não for implementada a condição, não estará incompleto, porque pode ser um ato que deve ser pendente ou não do implemento de condição. Está correto. Questão número 6. Tome nota. Olha só. Nenhuma despesa pública pode ser realizada sem empenho prévio. Certo ou errado? Certo. Questão muito recorrente em prova. Ok? Então, a fase do empenho, ela é sempre o que? Obrigatória, ok? Sempre obrigatória. Então, nunca eu posso dispensar a fase do empenho, ok? Então, nenhuma hipótese pode ser realizada sem empenho prévio e sem a respectiva nota de empenho. Agora, e sem ela eu posso realizar
Então a nota de empenho, ela é o que? É regra, o que? Obrigatória. Exceção, ela é o que? Facultativa. Então, regra obrigatória, exceção é facultativa. Que seria o empenho? O empenho é um documento que está lá o nome do fornecedor, o que ele vendeu, prestou de serviço, quais são os valores unitários, valores globais, como se fosse um cheque nominal aí a pessoa, ok? Então, como se fosse isso que identifica lá o serviço, ok? Então, veja só, alguns casos que vai ocorrer a despesa e eu não vou ter a nota de empenho. Nota de empenho, então, é diferente do empenho. Empenho é autorização do gasto. A nota de empenho, eu estou pegando parte do meu recurso, do meu crédito disponível, lá vamos supor lá no meu CIAF, eu tenho lá créditos disponíveis naquela rubrica aqui, certo? Que tem um montante aqui, sei lá, de 500 milhões. Aí eu venho aqui, pego parte dele e faço aqui uma nota de empenho, e o saldo disponível aqui vai ser os 500 menos essa nota de empenho, certo? Então ele vai reservando nota de empenho, vai retirando aqui pedacinhos do meu crédito disponível. Então é um controle que eu consigo saber esse que foi para o fornecedor A, esse foi para o fornecedor B, esse para o C. Só que em alguns casos não vai ser possível realizar essa nota de empenho. Exemplo, pagamento do remuneração, a sua remuneração, servidor público. Por que não vai dar? Porque imagina o servidor público aí, poder executivo federal, quantos servidores nós temos? Puxa vida, ativos, inativos e pensionista, vai dar aí pelo menos, eu nem sei quanto é, mas certamente, né, dá mais ou menos 1 milhão, certo? Porque só no exército ativos tem 300 mil, aqui faltou mais 3 zeros aqui embaixo. Então, ou seja, imagine se eu fosse fazer uma nota de empenho para cada um dos credores, que seriam nós, os servidores públicos, para receber o pagamento. Teria sentido? Não teria sentido. Nós íamos receber depois de 50 anos aí a primeira parcela da remuneração, porque não teria tempo hábil para isso. Então, em alguns casos, sim, eu posso dispensar a nota de empenho. Veja, é vedada, então sempre é obrigatória a realização da despesa com o prévio empenho. Então, é obrigatório sempre o prévio empenho. Então, vedada a realização sem prévio empenho, então obrigatória a realização do prévio empenho. Então o empenho é obrigatório. Mas agora, em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de quem dá nota de empenho. Aí você vai lembrar e a remuneração do servidor não vai esquecer, ok? Então está errado, porque ele diz que nenhuma despesa pode ser realizada sem empenho e sem a respectiva nota de empenho. Não é nenhuma. Alguns casos eu posso sim dispensar a nota de empenho, ok? Agora toma cuidado nessa questão. Vamos ver o estágio da fixação da despesa deve preceder obrigatoriamente o estágio do empenho. Então nós temos lá os estágios da execução, empenho, liquidação e pagamento, e antes nós temos o do planejamento, que seria o que? A fixação da despesa. Sabemos que este daqui está na legislação e este daqui está na doutrina, certo? Na doutrina. E pela
pela prática, realmente o estágio da fixação sempre obrigatoriamente deve preceder o estágio do empenho. Então primeiro eu fixo a despesa. Aí você vai perguntar assim, está ok, mas lá na LOA está escrito lá que está previsto de ocorrer a fixação da despesa. Aí você vai pensar nos créditos adicionais, não é isso? Nos créditos adicionais nós temos lá os 3, que é os exclusividade, os créditos especiais, exclusividade, ficando louco. Estou pensando lá na LOA, quando fala da fixação da despesa, o cérebro foi buscar lá o princípio da exclusividade, que não conterá dispositivo estranho a previsão da receita e fixação da despesa. Foi isso que ele foi buscar. Crédito adicional, então, vai ser os especiais, os extraordinários. E quem mais? Os suplementares. Certo? Então veja, o que acontece aqui agora? Aqui eu tenho que ter uma autorização legislativa. Aqui eu tenho que ter uma autorização legislativa prévia. Então o estágio da fixação precedeu aí o que? Um estágio do empenho também. E nesse caso da extraordinária, pode ser aberto por decreto, por medida provisória, por exemplo, pode ser autorizado por medida provisória e aberto por decreto, certo? Certo. E quando ele fez isso, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que fixar a despesa. Então ocorreu que a fixação da despesa, foi isso que aconteceu. Então, em todas as situações ocorre o que? A fixação, obrigatoriamente a fixação da despesa ocorre. Então veja, ainda que não esteja expressamente na legislação vigente, e sim na doutrina, o estágio da fixação da despesa deve obrigatoriamente preceder o estágio do empenho, ok? Então lembre-se disso. Aqui, como sempre, o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, então está certo, ok? Gabarito certo. Oitavo, o crédito orçamentário concede ao ordenador de despesa o direito de gastar recursos públicos destinados à sua unidade gestora mediante emissão de empenho limitado a valor autorizado. Então veja, aqui se você ler de trás para frente, você consegue matar com melhor ou maior facilidade essa questão. Veja, então eu tenho que um valor autorizado a ser gasto, ó, tem um valor autorizado a ser gasto. Então, gastar recursos públicos da sua unidade gestora de um valor autorizado mediante a emissão de empenho. Para que isso ocorra, eu preciso ter o que? Um crédito orçamentário. Então, o crédito orçamentário, deixa eu marcar ele aqui, o crédito orçamentário concede ao ordenador de despesa o direito de gastar dentro dos limites autorizados. Correto? Está correto. Então, quando chega lá na conta lá da disponibilidade, créditos disponíveis no CIAF, tem créditos disponíveis. Lá tem o que? O que são esses créditos disponíveis? São as autorizações, o direito de gastar esses recursos. Então, somente depois de eu ter o crédito disponível que eu vou emitir uma nota de empenho dentro, logicamente, dos limites autorizados aí. Perfeito? Perfeito, a questão está correta.
O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Então temos limites também, ok? Questão certinha. 9. No momento do empenho da despesa, deve ser efetuado o controle da disponibilidade financeira por fonte e destinação de recursos. Olha, povo, essa questão aqui é uma casca de banana. Por quê? Porque você não pode pensar assim, pô, só no momento da disponibilidade financeira que eu vou verificar, no momento, perdão, do empenho, que eu vou verificar a disponibilidade financeira. E se eu tenho lá disponibilidade financeira, o crédito disponível, se eu tenho lá o crédito disponível de 90, antes de fazer o empenho, eu teria que fazer o quê? Uma constatação do meu controle, uma constatação das disponibilidades, ou seja, estou fazendo meu controle da disponibilidade financeira antes e não no momento do meu empenho. Mas essa constatação, esse controle da disponibilidade financeira, você tem que levar para a prova que ocorre o que? Ocorre antes. Ocorre o controle aí no momento, então durante e também depois. Então está em constante controle as disponibilidades aí financeiras, ok? Antes, durante e depois. O MCASP vai trazer isso. O controle das disponibilidades financeiras por fonte e destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo ingresso, comprometimento e saída dos recursos orçamentários, ok? Então, está correto. Que deve ser efetuado o controle? Deve. Perfeito? Então, cuida com essa questão aí. 10. Os compromissos com vigência do PPA, vigência plurianual mais do que um ano, né? Vamos supor, 3 anos. Não estou falando do PPA, estou falando de uma despesa, compromisso que dure 3 anos, deve estar previsto no PPA, mas é uma vigência plurianual de 3 anos. Exemplo. Serão atendidos por crédito próprio? Sim ou não? Crédito próprio? Sim. Consignado no PPA? Perfeito. Porque nenhum investimento cuja duração seja superior ao exercício financeiro poderá ser iniciada sem a inclusão no PPA ou lei que autorize sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, está consignado no PPA? Sim. Então, devendo a despesa ser objeto de empenho global no início do primeiro exercício financeiro da realização do respectivo programa. O que ele está falando aqui é assim, ó. Eu tenho lá o primeiro ano, segundo ano, depois eu vou ter o terceiro ano aí. Vamos supor que seja de 300 milhões aí. E cada ano eu utilizasse aí 100 para cada ano. Ele está falando que eu vou fazer uma nota de empenho global aqui no valor de 300 milhões, eu vou gastando ano a ano, ou pertence ao exercício as despesas nele legalmente empenhadas. Ou seja, se eu empenhasse 300, ia pertencer ao qual exercício? Somente esse. Sob pena de infringir aí o princípio do que? Da anualidade. Então, nada de empenho global aí para os 3 anos, ok? Cada ano vai ser feito um empenho para dar continuidade aí a essa obra aí, certo? A esse compromisso de vigência plurianual. Então veja, as despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executado. Então nesse nosso exemplo 100, 100, 100, ok? Então questão incorreta e mais um degrauzinho a gente está subindo aí para a nossa aprovação. Beleza, povo? Um abração, fique com Deus.